sou a Bianca. Eu sou a Caterine. E eu sou a Gabriele. Nós somos alunas do curso de Pedagogia aqui da Uniso e hoje vamos falar um pouco sobre a educação do futuro e o uso da inteligência artificial em sala de aula. A educação de qualidade é um direito de todos os indivíduos, e as escolas democráticas são ambientes que têm o potencial de contribuir com uma sociedade mais justa e humana. A educação não se faz de forma isolada, portanto, é necessário que as escolas e os seus agentes, sendo eles os professores, os funcionários e a comunidade, estejam atentos à legislação para que, em conjunto, possam trabalhar por uma educação enriquecedora e justa para toda a população. Para isso, devemos cobrar políticas públicas educacionais que se atentem à realidade brasileira como um todo, respeitando os diferentes contextos sociais, considerando os aspectos econômicos, políticos e culturais da população. A luta por políticas públicas educacionais deve começar dentro da escola, pois, como Paulo Freire nos dizia, não devemos dissociar política de educação. A educação é por si só um ato político. Nesse sentido, nós, como professores, devemos lembrar que só através da informação e do desenvolvimento crítico, nossas crianças vão crescer sabendo lutar por seus direitos e por uma educação de qualidade. Então, as escolas devem prezar por um ambiente justo que não propague preconceitos, violência, intolerância, individualismo e desinformação. A educação acontece em um nível mais amplo do que estamos acostumados. Se pararmos para refletir, desde o nosso nascimento, todas as nossas interações com o ambiente, com as pessoas ao nosso redor, estão carregadas de transmissão de saberes e de aprendizados culturais. Podemos entender, portanto, que a educação não acontece apenas em ambiente escolar. Ela está acontecendo em nossa relação familiar, com a comunidade e nos mais diversos ambientes. Podemos nos referir como uma educação informal. Ao analisarmos a construção histórica do saber no Brasil, a colonização nos deixou marcas incluindo o aspecto educacional, moldando não somente o sistema de ensino, mas principalmente a forma como a educação é percebida e acessada. Desde o começo, a educação foi usada como uma ferramenta de controle e assimilação cultural. A catequização dos indígenas foi uma das principais políticas educacionais implementadas durante a colonização, visando não apenas convertê-los ao cristianismo, mas também subjugá-los aos interesses coloniais. Ao analisarmos a transmissão de saberes dos povos indígenas, observamos que elas aconteciam nas tarefas cotidianas dentro das aldeias. A criança seguia o seu instinto de imitar, de aprender através das trocas existentes entre os grupos pertencentes à aldeia, sendo na caça, na pesca, na cozinha, na lavoura, nas brincadeiras e nas cerimônias religiosas. Todos dentro da aldeia são responsáveis pela educação e transmissão de saberes para as crianças. O prestígio das tarefas a serem realizadas era suficiente para as crianças estarem ávidas pelo saber. Dessa forma, nós professores podemos refletir sobre a educação atual, sobre o significado ou o que a falta do seu significado traz para os jovens da atualidade, que se encontram muitas vezes desmotivados e sem a visualização da importância do saber para suas vidas. Será que a forma como estamos transmitindo o saber está de fato atingindo o objetivo almejado pelas nossas crianças? Está suprindo seu interesse pela descoberta e pelo prestígio daquilo que eles sonham? Vejamos um exemplo histórico da educação indígena durante a colonização dos Estados Unidos ao enviarem jovens indígenas para as escolas dos brancos. Eles voltavam sem os conhecimentos necessários para a vida naquela sociedade. Segue uma carta dos chefes respondendo ao recrutamento dos jovens para as escolas. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas, e sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência, mas, quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la para mostrar a nossa gratidão, ofereceremos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. A partir dessa carta, percebemos que a educação de um determinado povo é inútil quando apresentada em uma sociedade com características culturais e políticas diferentes. Esta diferença pode acontecer dentro de um mesmo país, como por exemplo o Brasil, que tem uma extensão territorial enorme. Encontramos em um mesmo país diferenças gritantes entre as comunidades existentes.
devido ao meio que se encontra, sendo rural ou urbano, comunidades quilombolas, indígenas e outras. Portanto, a escola e o professor devem questionar qual a realidade do seu aluno, qual é a sua visão de mundo, quais os seus interesses, como atingir esse aluno de forma que ele amplie seus horizontes e dê para ele as ferramentas para alcançar seus próprios interesses e, de fato, essa educação ser para ele libertadora? O professor deve contemplar os grupos étnicos e sociais marginalizados. Deve buscar alcançar estes para fazer diferença no ambiente que são concentrados, prioritariamente de pessoas brancas de classe média alta. Deve-se olhar, portanto, para os aspectos históricos em que esses grupos estão inseridos e buscar formas de desconstruir essas estruturas e promover uma educação inclusiva e equitativa para todos. A globalização e o atual desenvolvimento tecnológico têm trazido grandes mudanças para a educação e o trabalho do professor, exigindo constante busca por especializações e por alternativas para alcançar os educandos de forma efetiva. Com a vinda da internet e das redes sociais, as pessoas cada vez mais têm acostumado com o acesso à informação de forma rápida, o que tem prejudicado cada vez mais a atenção das crianças e adolescentes acerca da leitura de um texto ou para assistir a um vídeo mais longo. Esse excesso de informação nos traz crianças que muitas vezes têm um grande conhecimento acerca dos assuntos da atualidade, mas que ao mesmo tempo o uso exacerbado das redes sociais, por exemplo, pode ser prejudicial para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Essas mudanças têm trazido cada vez mais dificuldades para os professores de conseguirem alcançar esses alunos durante as aulas. E, ao mesmo tempo, requer de nós uma reflexão acerca da nossa prática docente, visto que por muito tempo a escola tradicional foi marcada pelo conteudismo. Atualmente, a informação tem estado cada vez mais acessível a todos, e isso tem gerado grandes mudanças em nossa sociedade. A formação de nossos educandos deve ser baseada no que fazer com essas informações, desenvolver o senso crítico, as habilidades e competências das crianças para questionar a veracidade das informações e poder refletir acerca dos conhecimentos da atualidade. Recentemente, temos observado a crescente discussão a respeito dos novos avanços da inteligência artificial, como o ChatGPT, o que tem gerado bastante apreensão por parte dos profissionais da educação, devido à possibilidade de os alunos utilizarem a ferramenta para realizar trabalhos e provas, por exemplo. Mas o que temos que lembrar é que, como toda tecnologia, temos um lado positivo e negativo. Por exemplo, a ferramenta pode ser direcionada ao uso de uma pesquisa específica. No entanto, isso não descarta a necessidade de um olhar crítico acerca da veracidade das informações apresentadas. Nesse caso, o professor precisa apurar o seu olhar crítico acerca do seu trabalho. Por exemplo, no caso de um trabalho de ciências, o aluno teria todo o arcabouço para utilizar uma linguagem mais técnica, como apresentada por uma inteligência artificial? Para saber mais a respeito do assunto, convidamos o professor de programação aqui da Uniso, Caio Guilherme, para falar a respeito do tema apresentado. Professor Caio, primeiramente, para que possamos entender melhor tudo isso, você poderia nos dizer o que é e como funciona a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial é a simulação daquilo que consideramos inteligência. Uma das definições de inteligência é a capacidade de compreender e resolver nossos problemas e adaptar-se para as novas situações. Dessa forma, a inteligência artificial é a simulação de tudo isso. Então, é muito comum encontrar algoritmos, ou seja, códigos com instruções e regras que o computador deve seguir para resolver o problema. No caso de IA, pode ser mais simples, onde há regras para o código seguir e exibir um comportamento inteligente, como um algoritmo de busca, por exemplo. E daí, nesse caso, você pode encontrar a saída de um labirinto ou mesmo ser apontado ali o caminho pelo GPS. Ou pode ser algo mais complexo, como, por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina, onde, de maneira geral, o código recebe dados para treinar e encontrar relações entre os dados para realizar decisões e previsões. Muito tem se falado sobre o ChatGPT. Quais são as vantagens e desvantagens da sua utilização? O ChatGPT ele é utilizado para geração de texto. Então, de certa forma, ele tem como principal vantagem a pesquisa mais rápida de assuntos. Então, como principais vantagens, eu diria que estaria ligado a menor tempo para buscar informações e maior eficiência para a geração de textos com ortografia correta. Porém, isso também pode trazer algumas desvantagens, como respostas que nem sempre estão corretas e pode acabar influenciando a geração de plágios. Desta forma, por ser um gerador de textos, é importante que a pessoa que for utilizar saiba exatamente o que ela está buscando, pois aumenta a chance do texto vir com as informações mais corretas e completas. Além disso, como qualquer outra pesquisa, é importante sempre verificar e revisar o texto gerado pelo ChatGPT.
E na sua opinião, o que você acha do medo da população com relação à inteligência artificial? Em todas as gerações ocorre da população ter medo em algum momento de algo que é desconhecido. Então eu posso citar, por exemplo, o caso do helicentrismo, que foi uma teoria desenvolvida por Nicolau Copérnico e foi difundida por Galileu Galilei. E isso gerou um certo medo na população, pois que ele ia contra, né, o que a população acreditava naquele momento. E aí isso, como é algo desconhecido, acaba causando medo. Então a gente sabe que existe a questão de fake news e mesmo as pessoas que, de certa forma, extrapolam, né, o que pode ser feito com todo tipo de IA. Então é importante a gente lembrar que a inteligência artificial já é alguma coisa que foi descoberta há bastante tempo. Então na década de 50, né, já tinha estudos sobre isso e a gente tem aí a utilização para diferentes dispositivos. Então como o GPS, que eu tinha comentado anteriormente, assistentes virtuais, filtros em redes sociais também e até mesmo brinquedo, como é o caso do Furby, que foi um brinquedo aí no final da década de 90, né, que fez sucesso e acabava utilizando também a questão da inteligência artificial. E além disso, na década de 50 ainda, a IA já era utilizada para desenvolvimento de jogos digitais. Então era comum ver versões digitais de xadrez, dummy, jogo da velha, utilizando esse tipo de tecnologia. Uhum. E como há vários exemplos de aplicação, então, além da utilização do ChatGPT, temos mais aplicações voltadas para a educação? Sim, temos outras aplicações. Então, diferente da função do ChatGPT, temos sistemas de tutores inteligentes, onde oferece um ambiente de aprendizado mais personalizado para o aluno e adaptado, né, de forma que ele vai entender com uma maior facilidade. Tem análise de aprendizagem, que é uma aplicação específica de IA, e aí, nesse caso, ele costuma mostrar algumas tendências, comportamentos de aprendizado e áreas de melhoria para cursos online, que tem aquele formato MOOC, que são aqueles cursos em grande escala, né? Então muitas pessoas fazem ao mesmo tempo. Pode ser usado também em sala de aula como parte de aprendizado, usando, por exemplo, os Serious Games, que são jogos onde os estudantes eles resolvem problemas a partir de simulações de situações reais. E tem também a questão da robótica, por exemplo, onde os alunos costumam utilizar a IA para solucionar problemas, então seria um pouco mais aplicado. E a IA pode ser usada até mesmo para redução da evasão escolar. Então, de forma que obtém-se dados sobre os estudantes que geralmente são dados relacionados à questão deles acabarem saindo, né, da escola, e aí com isso eles conseguem ter informações, ter dados para que possa, de certa forma, tentar contornar esse problema da evasão escolar. Uhum. E você acha que o estudante pode usar a IA para burlar o seu próprio conhecimento? Com certeza. Assim como existiram métodos que estudantes usaram para burlar o conhecimento, seja mesmo em pesquisa, né, que acaba sendo plagiado, então o aluno acaba não lendo muito o conteúdo, acaba, de certa forma, ou pegando da forma que está, ou mesmo sem entender. E isso acontecia já na época em que a gente tinha a questão das pesquisas feitas em livros, né? Então, ou mesmo, talvez, a questão de colas, né, que utilizam na sala de aula. Então, eu acredito que a IA tem mostrado que talvez a forma da gente avaliar os estudantes que precisa ser revista. Então, às vezes acontece da avaliação ser simplesmente um fato de reprodução do conteúdo. Então, dessa forma, é necessário utilizar outros modos de avaliação, como, sei lá, por exemplo, a resolução de problemas mais aplicados, porque dessa forma se exercita o senso crítico, né, do aluno e aí acaba, de certa forma, fazendo com que ele tenha que contornar esse problema de sempre estar pegando o conteúdo já feito ali, seja em livros, seja a partir de pesquisas pela internet também e utilizando o ChatGPT, por exemplo. Muito obrigada, Caio e Bianca, por nos ajudarem a entender melhor como a inteligência artificial pode ser útil para os professores e também para os alunos. Tenho certeza que depois dessas explicações, todos já estão mais familiarizados com o assunto e mais aptos a utilizarem a ferramenta de forma correta. Que este documentário seja um lembrete de que o aprendizado e as inúmeras possibilidades surgem da união entre a tecnologia e a humanidade, tornando o mundo mais expansível e acessível. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui.